dia, lindos e lindas do terceiro ano A da tia Ingrid. Boa tarde, lindos e lindos lindas e lindos do terceiro ano B da tia Miriam. Como vocês estão? Chegou a sexta-feira. Bom, vamos aproveitar a sexta-feira, mas depois de fazer todas as nossas atividades, tá? Então corre lá que a tia Miriam tá aqui esperando vocês para começar as explicações. Hoje nós teremos português, matemática e aprender a pensar. Então corre lá que a tia tá aqui esperando por vocês. Corre lá e pega esses seus materiais, tá? Livro de português, livro de matemática e o livro do Aprender a Pensar, tá bom? Vamos lá que no Aprender a Pensar hoje nós vamos ver os homens das cavernas lá, que tentando saber para que vai servir a roda. Bem interessante a ilustração que está lá no seu livro do Aprender a Pensar, para você pensar um pouquinho como que os homens das cavernas imaginaram que eles iriam fazer com a roda, o invento que eles estavam ali fazendo, tá? Então corre lá pra gente começar a aula de sexta-feira. Depois da aula de sexta-feira, depois de fazer as atividades e as correções, aí sim, sextou, pode aproveitar o final de semana. Mas antes, se liga na aula. Corre lá e pega seus materiais do dia. Meus amores, começar a nossa aula do sextou. Vamos interpretar o texto, um bairro chamado Lagoa do Mato, tá? Que nós vimos na segunda-feira. Hoje nós vamos interpretá-lo. Aquele texto era uma literatura de cordel, tá? Que é uma história de tradição de vida do povo nordestino, com versos marcados, ritmos, métrica e musicalidade. A gente viu isso lá, quando vimos lá em artes, né? A xilogravura, as tias Ingrid e tia Miriam explicaram um pouquinho o que era literatura de cordel, porque lá na xilogravura que vocês trabalharam em artes, basicamente é como é feito o cordel, tá? É de xilogravuras, as imagens. Vamos lá, converse com o colega e com o professor, você vai responder essas perguntinhas, tá? Que período da vida é descrito no cordel e como é possível identificar esse período? Ou seja, qual o período que a pessoa que está narrando o cordel você acha que é o período da vida dele? É de infância, é de adolescência, da juventude, tá? Entre as atividades descritas no cordel, qual você gostaria de fazer e por quê? O autor descreveu algumas atividades que ele fazia, né? Ele pescava, né? Qual que você gostaria de fazer e por quê? Quais sentimentos este cordel pode despertar? Qual sentimento? Saudade, tristeza, alegria, tá? Você vai escrever e justificar. Você já conhecia algum cordel? Qual? Se você conhecer, você vai colocar e vai colocar qual o nome dele, tá? Aí o seu livro está explicando um pouquinho que são cordéis, tá? Eles fazem parte da nossa cultura, tá? Da cultura popular brasileira. E eles são chamados de cordéis porque os livrinhos, eles são pendurados em cordões igual varal, tá? Por isso que são chamados cordéis, tá bom? Aí tem aí uma xilogravura, né? A Vida no Sertão. Número 2. No cordel que você leu, bairro chamado Lagoa do Mato, quantos versos há em cada estrofe? Vocês vão contar quantas linhas tem em cada estrofe, cada pedacinho, e ver quantos versos tem em cada pedacinho. Número 3. Releia a primeira estrofe do cordel e escreva as palavras finais dos versos que rimam com linha, Lagoa do Mato, abanar, saía. Vamos lá que a tia vai explicar para vocês. Vamos lá no texto que a tia vai explicar para vocês o que é que vocês vão fazer. Ó, essa é a primeira estrofe do cordel. Nasci numa casa de frente para a linha, num bairro chamado Lagoa do Mato. Cresci vendo a garça, a marreca e o pato, brincando por trás da nossa cozinha. À tarde chamava o vento que vinha. Ou seja, ó, linha, cozinha, vinha, tá? A linha rima com cozinha e vinha. E assim você vai fazer com a Lagoa do Mato, ver o que rima com Lagoa do Mato, abanar e saía.
Depois você vai voltar no texto e escrever ao lado, na frente de cada verso, a letra correspondente. Ó, aqui não tem A, B, C e D. Conforme você rimar, você vai voltar lá no texto, onde tem aquelas bolinhas, e vai colocar a letra de acordo com a palavra que está escrito aqui e com a palavra que você vai rimar do lado na linha, tá? Nessas bolinhas aqui, por exemplo, a linha cozinha e vinha, que você fez a rima lá, é a letra A, né? Então, você vai botar a letra A, letra A, letra A. Aí, Lagoa do Mato, quando você rimar com a palavra, você vai botar a letra B e a palavra que você rimou também, a letra B, tá? Lembrando que isso você só vai fazer aqui, nessa primeira estrofe, tá? Nessas linhas aqui da primeira estrofe. Agora, vamos para as questões da página 39. Que verso da primeira estrofe se refere ao fim da tarde e ao início da noite? Você vai lá na primeira estrofe, vê o verso que se refere ao fim da tarde e início da noite e vai escrever. Os elementos presentes no texto demonstram que o bairro Lagoa do Mato fica em uma área rural ou urbana. Você vai colocar e vai justificar o porquê você acha que é a área rural ou urbana. De que forma os alimentos eram obtidos na época e no local retratado no texto? Como que eles obtinham o alimento e o local, tá? No local retratado no texto, ou seja, no bairro Lagoa do Mato. Releia os versos a seguir. Faltava dinheiro, sobrava alegria, naquele pequeno pedaço de lar. Que elementos contrários aparecem nesse verso, tá? Que elementos contrários aparecem nesse pequeno trecho aqui. A falta de riquezas materiais era um problema? Por quê? Você vai responder, tá? No local onde você vive, há elementos parecidos com o retratado no texto? Quais? Se sim, você vai relatar quais, se não, você não vai relatar nada. Vai só escrever não, tá? Elementos parecidos com retratados no texto, tá bom? Se tiver, você vai colocar sim e escrever quais elementos. Se não, só vai colocar não mesmo, tá? Nessa página aí, a tia termina a atividade de hoje, de português. Agora, peguem pra tia o livro de matemática, tá? Corre e separa aí o livro de matemática, que nós vamos trabalhar com ele agora. Vamos lá para matemática. Primeiro vocês vão marcar as páginas 42 e 43, tá? A aula e a data de hoje. E depois 50 e 51, tá? Vamos começar a ver, continuando vendo as unidades de medida, né? Centímetros, metro e quilômetro. Complete com a unidade centímetro, metro e quilômetro adequada em cada caso. Letra A. Uma folha de sulfite mede aproximadamente 30 pontinho de comprimento. 30 o quê? Centímetro, metro ou quilômetro. Um ciclista percorre pontinho em cada treino. Centímetro, metro ou quilômetro. A sala da casa de Ana mede 25 pontinho de comprimento. Mede o quê? Centímetro, metro ou quilômetro. Minha régua mede 15 pontinho de comprimento. Mede o quê? Metro, quilômetro ou centímetro, tá? Número 2. Leia o que Vilma e Aldair e Gina estão dizendo e em seguida responda. Eu sou 20 centímetros mais alta que Gina, disse Vilma. Eu tenho 1,30 m de altura, ou seja, 130 centímetros. Eu sou 30 centímetros mais baixa que o Aldair. Ó, ela é menor que o Aldair, 30 centímetros. Qual é a altura de Vilma em centímetros? Qual é a altura da Vilma, tá? 3. Observe a imagem a seguir e responda às questões. 3 metros e 20 centímetros, 1 metro e 40 centímetros, 70 centímetros. Isso aqui são as medições desta parede, tá?
Quantos centímetros mede a largura da parede? Vocês vão transformar este número aqui em centímetros, tá? 3 metros e 20 centímetros. Vocês vão transformar este número aqui, ó, em centímetros, para responder essa primeira pergunta. Qual é a medida da largura da porta? Para você descobrir qual é a medida da largura da porta, você vai ter que fazer duas continhas, tá? Primeiro você vai somar 140, tá? Que é 140 centímetros, mais 70. Vai obter um resultado. Depois você vai somar, diminuir este resultado aqui, tá? Que você encontrou, pelo resultado que você chegou aqui na letrinha A. Aqui na letrinha A você chegou no resultado, você vai subtrair com a soma deste resultado aqui. Aí você vai chegar na largura da porta, tá? Primeira coisa, vai somar 140 mais 70, chegou no resultado. Vai subtrair este resultado que você chegou da soma de 140 mais 70 pelo resultado que você colocou aqui na letra A. E vai chegar na largura da sua porta, tá? Na letra B, da perguntinha da letra B. Você vai ter que fazer duas continhas para chegar no resultado da letra B. Primeiro uma soma e depois uma subtração, tá? Agora a página 43. Observe o gráfico e em seguida complete os itens com a altura das crianças. Aí aqui tem, ó, um gráfico com a altura de cada criança, tá? Beatriz, Eduardo, Gabriela e Rafael. Aí aqui a altura de cada um deles. E você vai completar. Beatriz tem quantos metros e quantos centímetros de altura? Eduardo tem quantos metros e quantos centímetros de altura? Gabriela tem quantos metros e quantos centímetros de altura? E Rafael tem quantos metros e quantos centímetros de altura? Vocês vão olhar no gráfico. A tia vai dar um exemplo. A Beatriz, 120. 120 corresponde a 1 metro e 20 centímetros. Tá? E assim você vai fazer com o Eduardo, com a Gabriela e com o Rafael. Observe o esquema e responda as questões. Aí, ó, tem Marcelo, 460 metros. Bruno, 380 metros. Vitor, 560 metros. A escola, 540 metros. E aqui é o ponto A, que é o centro. Qual dos meninos caminha mais de 1 quilômetro de distância para chegar à escola, passando pelo ponto A? Qual dos três, passando pelo ponto A, vai demorar mais para chegar até a escola? Letra B. Qual deles caminha menos de 1 quilômetro de distância para chegar à escola passando pelo ponto A? Qual deles que, se você somar, tá, vai dar menos de 1 quilômetro, ou seja, menos de 1.000 metros para chegar até a escola? Quem caminha exatamente 1 quilômetro de distância? Se você fizer a soma, tá? Vai dar exatamente 1 quilômetro para chegar até a escola, tá bom? Lembra que você vai somar, tá? Para você descobrir as questões, é a adição, tá? Quem caminha mais, quem caminha menos, você vai subtrair. Quem caminha mais, você vai fazer uma conta de adição para você descobrir quais são os meninos que serão colocados nas respostas A, B e C, tá? Se é o Vitor, se é o Bruno ou se é o Marcelo. Quem vai ocupar a letra A, letra B e a letra C. Bom, agora vamos para as páginas seguintes, 50 e 51. Não perde o ritmo não, que hoje é sexta-feira, não esqueça. Vamos lá, página 50, compreendendo informações, interpretar gráficos de barras horizontais. Eita, enrolou a língua da tia.
Rafael trabalha na bilheteria de um museu. Para saber como estava a frequência de visitas do museu, Rafael anotou a quantidade de pessoas que visitaram o museu em cada dia durante uma semana. Depois ele registrou os dados em um gráfico de barras. Aí o Rafael fez aqui, ó, número de visitantes durante a semana, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, o número de visitantes, quantidade de pessoas, tá? Foi de 0 a 200 e ele fez o gráfico para mostrar quantas pessoas visitaram o museu entre a terça e o sábado, os dias da semana. Vocês vão responder as perguntinhas. A. Em que dia da semana mais pessoas visitaram o museu? Vocês vão observar o gráfico e colocar o dia da semana. Em quais dias menos pessoas visitaram o museu de acordo com o gráfico, tá? Qual foi o dia que teve menos pessoas visitando o museu? Se cada ingresso foi vendido por R$6, quantos reais a bilheteria arrecadou na terça-feira? Você vai ver aqui quantas pessoas foram visitar o museu na terça-feira, multiplicar por 6 e ver a quantidade que arrecadou em reais a bilheteria na terça-feira. Vamos para a perguntinha da letra D. Quais museus você já visitou em sua cidade? Qual museu você gostaria de visitar? Nossa, eu já visitei muitos museus aqui no Rio de Janeiro. E o museu que eu mais gostaria de visitar é o Museu do Louvre, lá em Paris. Então, vocês vão responder de acordo com o que vocês já fizeram. Se vocês já foram em algum museu, vocês vão colocar aqui o nome do museu, tá? E qual museu você gostaria de visitar. A tia já foi no Museu de Arte, aqui no Rio de Janeiro. Já foi no Museu de Petrópolis, o Museu Imperial. A tia já foi no museu, aquele museu que pegou fogo na Quinta da Boa Vista. A tia ficou tão triste quando ele incendiou lá. Nossa, a tia já visitou muitos museus já. Eu acho bem interessante visitar museus, conhecer a história, o passado do nosso país. E dos outros países também, que esses museus também têm obras de outros países. E qual museu você gostaria de visitar? A tia já falou que é o Louvre, em Paris, onde está a linda, bela Dona Mona Lisa. Então, vocês vão colocar aí de acordo com o gosto de vocês, tá? O museu que vocês gostariam de visitar. E qual museu vocês já visitaram, você vai colocar o nome dos museus, tá? Agora, para finalizarmos matemática, página 51. Eva, uma professora da escola colorida, tinha de definir a cor da camiseta que os alunos do terceiro ano usariam para uma gincana. Então, ela fez uma pesquisa entre os alunos para que cada um escolhesse a sua cor preferida. Com o resultado da pesquisa, Eva montou este gráfico. Claro que a minha cor, lindo, o azul, ganhou, né, gente? Olha lá, ó. O azul foi o mais votado. Tem vermelho, rosa, verde, amarelo, azul e preta. Aí o número de alunos que votou, de 0 a 40, tá? O percentual aqui, ó, do gráfico. Complete a tabela com as informações do gráfico acima. Ó, vermelho, 30. Tá vendo, ó? 30 alunos votaram no vermelho. Vocês vão fazer a mesma coisa observando o gráfico, tá? Quantas pessoas votaram no rosa? Aí vocês vão escrever as outras cores que estão faltando. Verde, amarela, azul e preta. E vai colocar o número de alunos que votou nessas cores. Verde, amarelo, azul e preto, tá? Você vai escrever aqui as cores que estão faltando e o número de alunos que votou em cada uma dessas cores, tá bom? Qual foi a cor mais escolhida pelos alunos do terceiro ano, tá? Quantos alunos há na sala do terceiro ano? Ou seja, você vai ter que fazer o somatório. Você vai somar todos esses números que você colocou aqui para chegar à quantidade de alunos do terceiro ano, tá? O resultado. D. Foi mais fácil responder a questão B, esta daqui, observando a tabela ou o gráfico. E em relação à questão C, responda oralmente, mas você vai escrever aqui nesse espacinho, tá? Foi mais fácil responder a questão B observando a tabela ou o gráfico, a tabela que você fez ou o gráfico que já está aqui no livro, tá?
E a mesma coisa em relação à questão C. Foi mais fácil responder com a tabela que você fez, né? Ou através do gráfico que já estava no livro. Bom, com essa questão aí da cor da blusa, que o azul ganhou, logicamente, que é a cor mais bonita, não tem mais bonito que azul. A tia fecha a aula de matemática de hoje e vamos para o Aprender a Pensar, tá? Pega seu livro do Aprender a Pensar, que a tia vai explicar para vocês e falar quais são as páginas que vocês vão realizar. Vamos lá para Aprender a Pensar, páginas 28 e 29. Vocês estão vendo uma ilustração aí na página 28. Olha os homens das cavernas, né? Ó, olha lá, que bacana. A ilustração abaixo mostra que muitas vezes não sabemos aplicar as coisas que conhecemos. Aí aqui tem 3 homens das cavernas, né? Um aqui tá meio brabo, outro aqui questionando, e esses aqui estão respondendo. Que bonito! Nós trabalhando, arrastando pedras e carregando animais, enquanto vocês estão se divertindo, fazendo nada útil. O que é isso? Para que serve? Eu ainda não sei. Por enquanto, estamos investigando. Ó, tu imagina se eles não tivessem investigado mais a fundo, não haveria roda, né? Que foi nessa idade aqui, na idade da pedra, que foi inventada a roda, tá? Primeira roda de pedra. Os instrumentos, tá? Os primeiros instrumentos também foram inventados aqui nesse período, tá? Aí eles estão questionando, achando que eles estão se divertindo, mas na verdade eles estão produzindo algo, né? Que vai ter utilidade para ele não carregar peso, né? Ou seja, se isso aqui funcionar, já vai fazer uma carroça, ou seja, ele não vai precisar de carregar peso, né? O que você diria para esses homens das cavernas, tá? O que você diria para eles, tá bom? Vocês podem questioná-los, podem fazer em forma de pergunta, perguntar para eles, por que vocês não fizeram uma roda maior? Entendeu? Pode falar assim para eles, fazer em forma de pergunta. Algo que você certamente tenha dúvidas em relação ao início de como foi feita a roda. Pode ser em forma de pergunta, tá? Agora vamos para a página seguinte, página 29. Página 29, Ferramentas do Pensamento Conecta Realidade. Escreva uma lista de coisas que você está aprendendo na escola. Pense em situações reais em que esse conhecimento pode ser útil para você no futuro. Ó, aprendizado. Bom, você aprendeu a diferenciar os tipos de animais. Realidade, se tiver animais de estimação em casa. Você vai colocar os aprendizados e para que ele vai ser utilizado por você no seu futuro. A tia vai dar um exemplo aqui. Aqui no aprendizado. Expressar-se oralmente. O que vai ser realidade para você? Quando você estiver mais à frente, que você tiver que apresentar um trabalho oral, você já não vai ter tanto medo, né? Vamos supor, você está aprendendo a expressar-se oralmente, falar corretamente, colocar as palavras certinhas, né, no modo de falar. Aí mais à frente, quando você tiver assim, tipo 6º ano, 7º ano, 5º ano, 4º ano, que a professora pedir para você apresentar um trabalho oral, você já não vai ter mais vergonha, né? Ou seja, eu estou aprendendo a expressar-me oralmente, corretamente, para mais à frente poder me expressar melhor na hora de apresentar um trabalho. Entendeu? E assim você vai fazer nesses 3 espaços aqui. A tia deu um exemplo para você ter uma ideia do que você vai ter que fazer. Número 3. Foi fácil você encontrar onde aplicar seus aprendizados? Explique quais aspectos foram mais difíceis para você e por quê. Na hora de realizar esse gráfico aqui, tá? Que, vamos supor, isso aqui é um gráfico, na verdade.
Você encontrou dificuldade em onde aplicar os seus aprendizados, ou seja, aqui na realidade? Explique quais aspectos foram mais difíceis para você e por quê. Por que você encontrou dificuldade na hora de responder aqui, tá? E aqueles que não encontraram dificuldade também vão escrever, tá? Que não encontrei dificuldade porque eu já sabia, ou eu sei onde eu irei aplicar aquilo que eu estou aprendendo, tá? Mas aqueles que tiveram dificuldade vai colocar o que foi mais difícil e por que foi difícil, tá? Com essa aula aí de pensamento, né? Ferramentas do pensamento, do aprender a pensar, já ia falar trajeto I. Do aprender a pensar, a tia Miriam fecha a aula de hoje, tá? Façam as atividades com atenção. Já sabem que qualquer dúvida podem estar chamando a tia Ingrid, quem for do terceiro ano da manhã. Quem for da tia Miriam do terceiro ano da tarde pode estar chamando a tia Miriam, tá? Pintou dificuldade, tia, eu não estou entendendo isso daqui. Dá para a senhora poder me explicar de novo, mandar lá no grupo uma explicação para mim entender melhor? Pode mandar, tá? Para aqueles que assistem a videoaula. Aqueles que assistem o Meet já tiram dúvidas com a gente ali na hora, mas aqueles que, porventura, não conseguem assistir diretamente no Meet, se tiver dúvida, ó, chama lá a tia Miriam ou a tia Ingrid, tá? Pode fazer a pergunta lá que a gente vai estar disponível para atender e tirar a sua dúvida, para você não ter dúvida em nenhuma atividade, nem em português, nem em matemática e nem nessa daqui do aprender a pensar, tá? Façam suas atividades, depois, mais tarde, quando as tias lançarem as correções, façam as correções para ver certinho. Tá certinho, faz aquilo que a tia Miriam já falou, né? Dá o certo, fez a sua correção, dá o certinho com lápis de cor. E quando a tia Miriam e a tia Ingrid pegarem um livro, a gente corrige alguns erros ortográficos que tiverem, mas façam a correção de acordo com o que a tia Miriam e a tia Ingrid mandam no grupo, tá? Para ficar o livro bem bonito, para na hora de você estudar para a prova ou para teste, né? O teste já foi, mas para você estudar para a prova, as respostas estarem de acordo com o livro e com aquilo que a gente estudou em sala de aula, tá ok?